Eu vou passar a palavra à doutora Ana Moreira, que vai estar connosco via Zoom. A doutora Ana Moreira é licenciada em Medicina pela Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, é mestre em Medicina Biológica e Anti-Envelhecimento pela Universidade de Alcalá, em Madrid, e é pós-graduada em Dermofarmácia e Cosmética, pós-graduada em Medicina do Envelhecimento, pós-graduada em Climatologia e Hidrologia, pós-graduada em Medicina do Trabalho e doutoranda em Saúde Quântica na Universidade de Jaipur, Índia. É membro da Ordem dos Médicos Portugueses e diretora clínica do Centro de Medicina Integrativa do Porto. É formada na área de saúde e participa regularmente em seminários e palestras nacionais e internacionais como oradora. Doutora Ana Moreira, dou-lhe a palavra. Bom dia. Conseguem me ouvir? Bom dia. Sí, buenos días. Buenos días. Bom dia. Conseguem me ouvir? Sí, sí, sí. Ok. Posso compartilhar o meu ecrã? ¿Compartir pantalla? Sim. Sí. Ok. Então, muito bom dia. Muito obrigada à organização deste evento. Meu nome é Ana Moreira. Eu sou médica, sou presidente da Sociedade Portuguesa de Medicina Integrativa, pertenço ao Comitê Executivo da Sociedade Europeia de Medicina Integrativa, onde tivemos o Congresso Europeu de Medicina Integrativa na cidade do Porto há cerca de 2 semanas, estando reunidos 700 profissionais de saúde, o que foi uma coisa verdadeiramente fantástica para o conjunto da medicina integrativa e funcional. Portanto, a ideia desta palestra é falarmos um pouquinho sobre o que é, como é que a medicina integrativa pode ajudar na resposta ao Covid-19. Sabendo nós que o mundo, tal como nós o vemos, está em constante evolução e novos vírus, como acabamos de ver, e por isso estamos reunidos com o Covid, a evolução tecnológica alterada desde há 50 anos para cá, com os computadores, com as antenas, com os routers, com a radiação eletromagnética, com a radiação 5G e 6G, e depois todas as alterações em termos de comida processada, menos nutrientes. Sabemos que estamos a assistir a uma alteração total na forma como víamos a comida, os alimentos têm menos nutrientes, são mais processados, a própria água é de fraca qualidade, temos um menor contacto com a natureza, temos poluição sonora, temos poluição ambiental, temos alterações climáticas e depois temos o aparecimento de metais pesados, o aparecimento de os microplásticos que estamos a ver. Ainda ontem saiu um artigo do ICVAS, da Faculdade de Medicina, situada no Porto, em que estamos a encontrar microplásticos no nosso tecido conjuntivo. Então, há cerca de 50 anos atrás, mais ou menos, nos Estados Unidos, surgiu uma corrente médica, exatamente como resposta ao surgimento de todas as doenças crónicas. As doenças passaram a ser crónicas e sabemos perfeitamente que cerca de 60% dos adultos em todo o mundo têm uma ou mais doenças crónicas. À medida que eu estou a falar aqui nestes últimos 2 minutos, alguém teve um infarto de miocárdio de 40 em 40 segundos. Portanto, sabemos que 50 milhões de americanos têm uma ou mais doenças autoimunes, metade da população mundial tem pré-diabetes, 1 em cada 8 pessoas no mundo vive com uma desordem mental. Sabemos que a doença de Alzheimer e outras formas de demência são a 7ª causa de morte no mundo, e isto acontece porque nós vivemos na era da inflamação. E esta era da inflamação explica
aquilo que aconteceu no mundo com o Covid. E aqui entra o que se considera medicina integrativa e funcional, na qual pretende ser uma abordagem em que introduzimos os fatores que influenciam a saúde, o bem-estar e a própria doença, nomeadamente o exercício físico, a nutrição, o ambiente, a conexão mente-corpo, o próprio sono e as nossas relações emocionais e o nosso estado mental e cognitivo. Então, desde há cerca de 12 ou 13 anos que, naquilo que se considera medicina integrativa e funcional, se falava em expossoma. O ambiente externo, portanto, tudo o que eu acabei de falar, ou seja, a radiação eletromagnética, o stress crónico, as infecções de repetição, as alterações na dieta, a poluição externa, isso influencia o nosso ambiente intracelular, nosso ambiente interno. Isto vai levar a uma inflamação crónica persistente, com peroxidação lipídica, com stress oxidativo, com alterações na microbiota intestinal, com o aparecimento de xenobióticos, e este conjunto, o conjunto de toda a exposição tóxica que eu tenho ao longo da minha vida, é o que se chama expossoma. E, portanto, o expossoma vai ter uma alteração e uma função direta nas alterações no meu DNA, e isso vai fazer com que eu possa ter maior ou menor suscetibilidade às doenças. E é muito interessante porque, a partir do Covid, passou-se a introduzir esta palavra em meios mais científicos. Vemos aqui um artigo muito interessante que fala exatamente que o expossoma influencia a saúde imunitária e que, portanto, dá um pior prognóstico em relação à infecção Covid-19. Então, o meu expossoma individual, que tem a ver com aquilo que, desde a minha concepção, o meu período pré-natal, aquilo que a minha mãe me passou enquanto estava a minha gestação, até o que acontece depois, ao momento em que eu estou na minha vida, nomeadamente se eu sou obesa, se eu como uma comida muito industrializada, muito processada, se eu tenho um stress psicológico muito excessivo, se eu tenho uma disrupção circadiana com alterações do sono que vai-me provocar uma diminuição da síntese da melatonina, um maior stress oxidativo a nível corporal, se eu tenho uma alteração na minha flora intestinal, se eu fumo, isto vai fazer, juntamente com expossomas ambientais externos, nomeadamente os níveis de vitamina D, nomeadamente se eu tenho ou não exposição a xenobióticos, isto vai fazer então um pior prognóstico à infecção por Covid-19. Então, este artigo 2022 diz claramente que a contribuição mais importante dentro do que se chama medicina integrativa e funcional na infecção por Covid é que o sistema próprio do organismo, o sistema imunitário, é totalmente capaz de restaurar o nosso bem-estar. E dependendo da idade e dependendo do estado de saúde do indivíduo no início da doença, então este processo de recuperação da infecção pode demorar mais para certas pessoas. Então passamos a ter que adotar estratégias de saúde pública que nos podem apoiar a recuperação da infecção. Isto é possível e era aqui que deveríamos gastar os nossos recursos. Então, por exemplo, uma dieta anti-inflamatória, a suplementação com vitamina D, a glutationa, a melatonina, algum tipo de cogumelos, por exemplo, o alho, têm uma utilidade potencial na recuperação do Covid. Também manipulação osteopática, qigong, exercícios físicos podem ajudar muito na recuperação pulmonar. Então, baseada na quantidade de artigos científicos que falam naquilo o que está exterior a nós, aquilo que nós podemos efetivamente mudar ou melhorar, podem servir para abordagem integrativa no Covid. Eu dividi esta minha conversa em duas partes, portanto, a abordagem integrativa ao Covid que podemos fazer em consultório, em clínicas, que métodos podemos utilizar com os nossos pacientes e aquilo que podemos ajudar os nossos pacientes depois a fazerem em casa e as modificações que podem fazer em casa. Então, por exemplo, quando nós temos uma abordagem
mais do ponto de vista funcional, como é que nós vemos um paciente, ou como é que nós ajudamos este tipo de pacientes. Temos, obviamente, que fazer a história clínica, que é a história que todos sabemos fazer enquanto profissionais de saúde. Temos que ter a certeza que estes pacientes não têm uma desviação imune e um bloqueio TH1, TH2. Temos que verificar se o paciente não tem cicatrizes interferentes que lhe deem um bloqueio na matriz extracelular, no tecido conjuntivo e, portanto, dificultem a recuperação. O estado da odontologia neurofocal, portanto, o estado da boca, como é que o paciente tem a boca, se o paciente tem amálgamas, se o paciente tem dentes mal desvitalizados que alteram o sistema imunitário. Depois, a relação entre o pulmão e o intestino é extremamente importante, nomeadamente a avaliação da desbiose intestinal, que altera a microbiota pulmonar, já sabemos hoje, e se o paciente tem ou não parasitas, porque isso dá também um desvio imunitário TH2 e vai dificultar a recuperação pulmonar. Que órgãos é que o nosso paciente tem sobrecarregados? São os órgãos que nós temos que apoiar para a recuperação da infecção e depois se o paciente tem metais pesados. Estes são, penso, na minha opinião, os pontos-chave que nós deveremos ter em conta quando estamos a olhar para os nossos pacientes de um ponto de vista integrativo. Em termos de exames e testes laboratoriais, é importante que estejamos atentos à análise da imunofenotipagem linfocitária. Com ela poderemos ver CD3, CD4, células natural killer, que nos vão ajudar a antecipar se o paciente vai ter uma boa resposta à recuperação por Covid, os níveis de vitamina C, os níveis de vitamina D, zinco e selênio. Sabemos que estas vitaminas são essenciais na resposta ao sistema imunitário. A proteína C reativa ultrassensível, velocidade de sedimentação, ou seja, duas análises muito interessantes para medirmos a inflamação celular. A homocisteína como um marcador indireto, como um marcador direto de inflamação cardiovascular, mas como um marcador indireto de inflamação. O índice OMA muito interessante para verificarmos o stress oxidativo do nosso paciente. O exame de metais pesados no cabelo é um exame que não é agudo, demora um mês. Retiramos um bocadinho de cabelo do nosso paciente, perto do couro cabeludo, a nível occipital, e existem laboratórios, principalmente onde eu mando este exame, são laboratórios nos Estados Unidos, que nos vão indicar o nível de metais pesados dos tecidos nos nossos pacientes. Ou seja, nós precisamos de saber quanto é que de metais pesados o paciente tem nos tecidos, porque um paciente pode ter negativo o teste de metais pesados no sangue, o paciente pode ter negativo metais pesados na urina, mas o paciente tem metais pesados nos tecidos, o que indica uma sobrecarga tóxica de metais pesados. Também o exame de biorressonância é um exame muito interessante para verificarmos o estado, essencialmente o estado microbiológico dos nossos pacientes. O teste de alimentos, que não é também agudo, não é na infecção aguda, mas é para melhorarmos, diminuirmos a sobrecarga inflamatória que introduzimos pela boca, pelo sistema gastrointestinal. O exame de desbiose intestinal, que nos indica como é que está a flora dos nossos pacientes, e depois a pesquisa de parasitas intestinais nas fezes. Então, quando nós fazemos isto e vemos o paciente desta forma holística, nós identificamos as disfunções imunitárias. E as disfunções imunitárias são aquelas que nos dão a dificuldade de recuperação a uma infecção vírica, nomeadamente o Covid-19. Então, temos que nos focar em 3 pontos principais: a desintoxicação dos nossos pacientes, a imunomodulação dos nossos pacientes e depois a regeneração dos nossos pacientes. São os 3 pontos principais que nós temos que ter cuidado quando vemos um paciente de uma forma mais integrativa, mais holística. E, desta maneira, introduzimos novas terapias para a infecção por Covid-19, nomeadamente a ozonoterapia médica, a vitamina C em altas doses, a vitamina D intramuscular e a sauna de infravermelhos. Resolvi trazer estas 4 terapias, que são terapias mais aceites pela comunidade médica internacional, com artigos publicados e que são fáceis de qualquer colega ter a nível de consultório privado.
A ozonoterapia médica é uma técnica fantástica, já existem imensos artigos que nos demonstram a utilização e a eficácia, a veracidade da utilização do ozono na infecção por Covid, exatamente porque ajuda na disfunção endotelial e, portanto, modula a resposta imune, atuando como um agente virostático. Este é um artigo de setembro de 2020, que fala exatamente na terapia coadjuvante do Covid-19. Estou a falar, Manel? A ozonoterapia ajuda a diminuir a inflamação pulmonar, ajuda a retardar o crescimento viral, ajuda a regular a oxigenação pulmonar e até prevenir as tromboses microvasculares. Portanto, é uma terapia adjuvante viável, económica e de fácil administração, pode ser generalizada para a infecção por Covid-19. Tem muitos efeitos positivos, como, por exemplo, a estimulação da imunidade mais para a resposta TH1, portanto, como atividade antiviral, como proteção extra de síndromes coronários agudos e danos de isquemia e reperfusão, que, como sabem, também observamos em inúmeros pacientes pós-Covid. Portanto, este é um artigo de janeiro de 2021 na revista Virus Research. Portanto, a ozonoterapia médica é uma técnica muito eficaz, é uma técnica barata, de fácil utilização. É preciso estar, obviamente, um médico e um enfermeiro, que pode ser feita em ambiente de consultório, com muito pouco tipo de, praticamente sem efeitos colaterais, sem efeitos secundários, com poucos, não temos muitos pacientes que não há praticamente resposta negativa à ozonoterapia, portanto eu aconselho a fazerem uma pesquisa sobre a ozonoterapia médica dentro desta área que falamos na medicina holística. Depois, outra técnica que podemos ter em consultório é a vitamina C endovenosa. A vitamina C endovenosa é uma técnica importantíssima no ponto-chave da resposta exagerada ao Covid-19, exatamente porque a vitamina C bloqueia alguns componentes-chave da cytokine storm, portanto da tempestade de citoquinas, com elevada segurança e vários graus de eficácia em estudos clínicos realizados em pacientes com sepsis induzidas por bactérias. Portanto, temos aqui, por exemplo, um artigo da British Medical Journal de 2020, exatamente, um estudo randomizado, controlado, exatamente na aplicação de altas doses de vitamina C endovenosa. Então, o que se prevê é que a vitamina C melhora a função pulmonar e reduz a mortalidade dos pacientes com Covid-19. Esta foi a conclusão deste estudo randomizado. Este estudo de 2020 indica que é possível usar a vitamina C em vírus como o SARS-CoV-2 e o vírus da gripe, porque estes vírus o que fazem é aumentar o stress oxidativo no corpo, com danos celulares, com danos celulares, e, portanto, mais uma vez se mostrou que a terapia com altas doses de vitamina C é segura para casos graves de infecções virais respiratórias. Este é outro artigo chamado Critical Care 2020 com High Doses of Intravenous Vitamin C, exatamente na diminuição dos parâmetros inflamatórios, como as citoquinas, a resposta solar, o controle homeostático, na infecção grave de resposta à vitamina C, ao Covid-19. Então, o que é que nós precisamos? O que é que nós temos demonstrado em termos da vitamina C? Temos demonstrado que a vitamina C aumenta a resposta imunitária, primeiro porque bloqueia mecanismos envolvidos na formação da armadilha extracelular dos neutrófilos, depois porque aumenta a produção de interleucina 12 e ativa linfócitos B e linfócitos T, e porque promove a multiplicação de células natural killer. Isto como modulação da resposta imunitária. Como atividade antiviral, estimula a produção de interferão, inibe o crescimento viral, e como efeitos antioxidantes, a vitamina C diminui a cytokine storm, diminui marcadores inflamatórios como a ferritina e os dímeros D e previne a hiperatividade das células imunitárias.
Sabemos que precisamos de mais estudos clínicos randomizados, com mais evidências clínicas observacionais, mas a vitamina C em altas doses é uma técnica segura e muito eficaz, reduzindo a mortalidade hospitalar. Depois, a terceira técnica que eu gostava de falar era a vitamina D intramuscular. Sabemos que a vitamina D insuficiente a nível sanguíneo aumentou ou está relacionada com a hospitalização e a mortalidade por Covid-19. Portanto, há uma associação positiva entre o déficit de vitamina D e a gravidade da doença. E, portanto, as evidências atuais mostram os benefícios de suplementar vitamina D para tratar ou modular a infecção por Covid-19. Este é um artigo de outubro de 2021, em que nós verificamos exatamente que quando existe uma deficiência de vitamina D, existe uma maior tempestade de citoquinas, existe um maior stress oxidativo, existem mais citoquinas pró-inflamatórias no corpo, o que vai promover um fenótipo TH1 e, portanto, uma maior gravidade da infecção por Covid-19 e maior mortalidade. Assim como quando vemos um índice suficiente de vitamina D, conseguimos compreender que temos mais antioxidação no corpo, temos mais atividade anti-inflamatória, temos mais péptidos antimicrobianos, temos menos citoquinas pró-inflamatórias e vamos ter um fenótipo TH2 com boa resposta antiviral. E por último, o que podemos ter em termos de clínicas privadas ou consultórios ou algum dia a nível hospitalar, a sauna de infravermelhos. Embora efetivamente o uso das saunas de infravermelhos para tratar infecções virais não tenha sido estudado a nível científico, vamos dizer assim, mas está descrita a capacidade das saunas de infravermelhos para desativar vírus RNA, por exatamente aumentar a temperatura corporal, vão induzir uma resposta hormética ao stress e apoiar nas defesas. Portanto, as saunas de infravermelhos podem ser úteis no tratamento de pacientes com Covid-19. Então, após verificarmos como é que seria o tratamento de um paciente com Covid-19 numa consulta, numa abordagem médica integrativa ou funcional, sabemos que temos 6 pilares básicos para os pacientes fazerem em casa, com um 7º pilar. Portanto, temos aqui um hexágono com um 7º pilar, que são as relações emocionais e a saúde cognitiva. Então vamos falar um bocadinho de dieta, vamos falar um bocadinho de desbiose, vamos falar um bocadinho de exercício físico, vamos falar um bocadinho de sono. Esta é a abordagem integrativa no Covid-19, dentro daquilo que se considera ser a medicina integrativa e funcional. Então, para casa, portanto, nós já verificamos como é que podemos ajudar os pacientes em ambiente ambulatório, e para casa temos que ajudar os nossos pacientes com a dieta, com suplementação ortomolecular, com a modulação à exposição pela radiação eletromagnética, porque sabemos que isso altera o nosso sistema imunitário, com o sono, com a gestão de stress e com a prática de exercício físico adequado. Isto tudo ajudar, podemos dizer assim, por aqui por um pilar, que será a ajuda na gestão das relações emocionais. Sabemos que a psiconeuroimunoendocrinocardiologia é uma realidade hoje em dia, a psicossomática é uma realidade hoje em dia, portanto nós temos o dever de perguntar aos nossos pacientes como é que está a sua saúde emocional, ou seja, como é que está a sua vivência em casa, com a sua família, com as suas relações conjugais, com a sua família nuclear, como é que estão as suas relações com o trabalho, se gosta do que faz, se não gosta do que faz, quais são os seus sonhos, quais são os seus bloqueios, quais são os seus traumas, o que é que os pacientes apagavam das suas vidas, para nós sabermos como podemos ajudar na gestão emocional dos nossos pacientes e melhorar a saúde mental dos nossos pacientes, porque quando nós efetivamente trabalhamos a saúde emocional dos nossos pacientes, nós vamos ajudar na saúde cognitiva mental dos nossos pacientes. Então aqui, esta é a abordagem que temos que ter aos nossos pacientes para o tratamento em casa propriamente dito. E a base da medicina integrativa e funcional é o próprio paciente, porque o paciente é parte ativa da sua recuperação, porque tem que tomar consciência e tem que se consciencializar dos comportamentos errados que faz
porque isto vai afetar a sua saúde. Então, os hábitos de sono, os hábitos de dieta, se fumam ou não fumam, o uso de bebidas alcoólicas, o uso de outras substâncias, os conflitos emocionais que têm, os processos limitantes em termos de crenças, são importantíssimos para a saúde dos nossos pacientes. Cada um é, portanto, responsável pelo retorno a um estado de saúde plena, que é muito mais do que a ausência propriamente dita de sintomas. Então, com isto, nós vamos começar, por exemplo, por explicar aos nossos queridos pacientes e a nós próprios, porque nós temos, sem dúvida, que ser coerentes e seguirmos nós próprios as indicações que damos aos pacientes, então, em termos de dieta. A dieta deve ser anti-inflamatória, portanto, sem proteína animal, com aumento de consumo de vegetais, sem açúcar branco, sem laticínios, com menos alimentos processados e ajudar a fomentação da quantidade de água e a fomentar a técnica do jejum intermitente. O jejum intermitente, sabemos que existe um prémio Nobel acerca da autofagia, sabemos que conseguimos promover a autofagia com jejum intermitente, então devemos usar um certo tempo da consulta a falar da dieta. Depois, sim, isto é muito importante, este artigo de 2022 que efetivamente demonstra como é que os nossos padrões alimentares ocidentalizados provocam uma inflamação, o que vai diminuir a nossa capacidade de resposta ao Covid-19. Depois, o que é a ortomolecular? Portanto, a imunidade depende de outras coisas para além da nutrição, exatamente porque nós sabemos que hoje em dia, mesmo quando temos os maiores cuidados em termos de alimentação anti-inflamatória, é insuficiente para suprir as nossas necessidades vitamínicas e, portanto, nós todos estamos com carência de micronutrientes e minerais e para isso precisamos de um coquetel ortomolecular, como por exemplo com vitaminas A, B, C e D, como alguns minerais como o selênio e o zinco, como algum tipo de probióticos e algum tipo de ácidos gordos essenciais. Sabemos que vamos buscar estas vitaminas aos vegetais e a alguns alimentos, mas também sabemos hoje em dia que isto é insuficiente para nos promover a nossa saúde imunitária, como mostra este artigo de outubro de 2020, que diz claramente que as vitaminas A, D, E e a vitamina C, não como simples suplementos, mas em doses farmacológicas, ou seja, em doses mais elevadas, têm um impacto significativo na neutralização da atividade imunossupressora de SARS-CoV-2. Isto é extremamente importante para nós termos em conta, porque nós temos então que prescrever este tipo de vitaminas em doses altas. A minimização da radiação eletromagnética, devemos ter cuidado em desligar o router Wi-Fi durante a noite, em evitar áreas de 5G, em desligar o nosso telemóvel à noite, tirá-lo do quarto e também não termos aparelhos eletrónicos nos nossos quartos. O sono é fundamental, sabemos que a falta de sono e a perturbação circadiana levam a um estado pró-inflamatório do nosso corpo. Vejam este artigo, por exemplo, de 2016, que diz claramente a relação entre o sono e o sistema imunitário, e que a depravação aguda de sono leva a uma diminuição da resposta TH1 e também a uma diminuição dos linfócitos. E a deprivação crónica de sono leva a um aumento da interleuquina 6 e interleuquina 1 e a um aumento da inflamação crónica, ou seja, um estado inflamatório crónico no nosso corpo, com diminuição da hormona de crescimento e da prolactina, por exemplo. A gestão de stress, devemos ter o cuidado de favorecer a gestão mental dos nossos pacientes, porque o stress crónico leva a um nível elevado crónico também de proteína C reativa. E, portanto, intervirmos em termos de mindfulness, intervirmos em termos de gestão emocional, é muito importante para reduzir significativamente estes marcadores inflamatórios crónicos. E, por último, o exercício físico. Sabemos hoje em dia que a prática de exercício físico regular melhora a expressão de marcadores imunológicos que, em teoria, diminuem o risco de complicações por Covid-19. Portanto,
Para concluir, como eu falei no início, o expossoma, que é um conjunto de toda a toxicidade que nós temos desde a nossa vida pré-natal até tudo o que vamos tendo ao longo da nossa vida, nomeadamente em termos de ambiente externo genérico. Sabemos o clima, sabemos os menos espaços verdes, sabemos que temos ambientes urbanos, sabemos acerca das nossas relações sociais e o nosso ambiente externo específico, individual de mim própria, que é se eu fumo, se eu não fumo, se eu tenho desbiose, se eu tenho os metais pesados, se eu como bem, se eu bebo água, se eu não consumo produtos que são inflamatórios. Isto vai influenciar, esta é a minha epigenética, que influencia o meu ambiente interno próprio, nomeadamente em termos da transcriptómica, em termos da proteómica, em termos da o que é metabolómica. Isto são termos modernos e que devemos habituar-nos a eles, porque isto, sem dúvida, que vai ter um impacto na nossa saúde e vai permitir termos ou não melhor capacidade de resposta a tudo o que é infecções víricas, nomeadamente o Covid-19. Espero não me ter excedido muito, tinha meia hora para falar, acho que foi mesmo justo. Foi um prazer poder dar alguma, se tiverem alguma dúvida podem contactar-me através do site anamoreira.pt, o site também da Sociedade Portuguesa de Medicina Integrativa, e se houver alguma dúvida estou disponível.